Tá aparecendo para todo mundo? Já tá gravando, tá, Bruna? Tá aparecendo, tá aparecendo, sim. Né? Tá. Então, vou começar. Boa noite a todos, meu nome é Bruna, eu sou residente de hepatologia da Unifesp e vamos iniciar a nossa sessão clínica de hoje. A nossa paciente é uma paciente do sexo feminino, tem 32 anos, é parda, natural e procedente de São Bernardo do Campo, estava em um relacionamento estável há 12 anos, não tem filhos e trabalha com finanças. Ela procurou atendimento médico com uma queixa de enjoo, vômitos e pele amarelada, além de urina escura há 6 dias. Ela é uma paciente previamente rígida, sem comorbidades, iniciou um quadro de astenia, náuseas, vômitos com febrículas no dia 18 de maio deste ano e evoluiu com piora progressiva do seu estado geral, fazendo uso de dipirona e paracetamol em doses baixas, segundo informações colhidas, e procurou atendimento médico quando ela evoluiu com colúria e icterícia, que foi no 6º dia de sintomas, de evolução dos seus sintomas. E ela negava sintomas respiratórios. Negava comorbidades, medicação e uso contínuo, ela estava usando anticoncepcional oral, de história social, nega tabagismo e negatilismo, de antecedentes epidemiológicos e socioeconômicos, ela negava uso de drogas injetáveis, negou tatuagens, negou piercing, negava promiscuidade sexual, negou contato domiciliar com hepatopata, negou transfusão sanguínea, negou uso de chás, negou uso de medicamentos para emagrecer. Então, ela deu entrada na UPA de 24 de maio e evoluiu com menos de 24 horas da sua admissão no serviço com confusão mental. Nos exames realizados na UPA, ela apresentava uma alteração importante de transaminases, além de alteração importante de bilirrubina, um alargamento de RNI maior que 1,5, e devido à clínica da paciente, juntamente com as alterações laboratoriais, foi regulada uma vaga em um serviço de transplante hepático devido à hipótese diagnóstica de uma insuficiência hepática aguda grave. Então, ao chegar na UTI do serviço de transplante hepático, a paciente apresentava de alterações no seu exame físico. Ela estava um pouco desorientada, estava ictérica, 3 cruzes em 4, não tinha alterações cardiovasculares nem respiratória. No abdômen, ela estava com o abdômen globoso, distendido, doloroso a palpação superficial e profunda do hipocôndrio direito, mas sem descompressão dolorosa. Sistema nervoso central, que ela perdeu ponto na escala de coma de Glasgow na verbal, que ela estava com palavras confusas, e na motora, que ela só estava localizando a dor. Mas ela não apresentava nenhum estigma de hepatopatia crônica. Agora a gente discute as possíveis causas da paciente. E aí, pessoal? Diagnósticos. Algum residente quer fazer uma hipótese aí? Doutor Gama, aqui ninguém quer, estou vendo o chat. O resultado... Pergunta para a Gabi. Cadê a Gabi? A Gabi está aí? Gabi? Eu tô saindo aqui do hospital. Ah, tá no caminho. Na verdade, não, mas eu tô no carro aqui ouvindo. Então, a Gabi não dá. Maria Fernanda quer comentar? Ela quer falar no carro mesmo. Quer falar? Não. Doutora Fernanda. Vai, Gabi. Então, é uma paciente, eu só perdi a idade dela, né? Eu acho que é uma paciente jovem. 32 anos, Gabi. Esse quadro aí, né, de icterícia, evoluiu agora aí com uma confusão mental, enfim, foi encaminhada lá para o transplante e pensar no quadro de uma hepatite fulminante, né, porque começou a entrar encefalopatia. Agora a gente tem que ver as possíveis causas, né? Qual a idade dela? 32. 32, né? Paciente jovem, então assim, a gente não sabe ainda nada de laboratório, pensar sempre em quadro viral também, né? Mas por ser uma paciente jovem, pensar nas autoimunes, que a gente não pode descartar, mas eu
se pudesse, eu queria saber também no laboratório, né? Mas me parece, parece que está fulminando. Gabi, o laboratório que para ela poder chegar lá no hospital, no serviço de referência, foi da UPA, sabe? Foi uma coisa, não teve relato, só teve relato, na verdade, não teve registro. E aí a gente só sabe, eu só fui informada de que teve essas alterações de transaminases, bilirrubina e alargamento de INR. Gabi, seja macho. Gabriela, seu carro está estacionado, né? E travou, Bruno. Está parado aqui. Gabi, é um paciente que tem icterícia e segue por encefalopatia sem antecedente prévio, um INR maior que 1,5. Não parece, sempre é. Sim, é. Isso, insuficiência hepática aguda, né, fulminando, isso aí, doutor. Tem que ser macho, fala o que é. É certo. Né, Ed? Mas vocês concordam com o diagnóstico do doutor Mário Kondo? Com certeza. E existe alguma peculiaridade no tempo de evolução para mudar o nome? Porque acho que foi a Gabi que falou. Existe alguma diferença conceitual? Entre a icterícia e a encefalopatia, 6 dias. Isso é uma hepatite fulminante? Acho que é em até 8 semanas, né, se desenvolver a encefalopatia. Por definição, é de 2 semanas a 2 meses, que é a subaguda. E até 15 dias era a antiga fulminante. Até 1 semana é a hiperaguda. Concorda, doutor Mário? É isso aí, até a 26ª semana, né? No conceito atual. Né? É encefalopatia que se segue a icterícia até 26 semanas. Tem umas coisas já bem colocadas. Antigamente, no tempo que a gente ficava na enfermaria lá o dia inteiro, a gente fazia essa distinção, né? Hiperaguda, subaguda, aguda e subaguda, né? Porque tinha lá alguma implicação e tal. O conceito atual não fala, né? Manda ver que tudo é insuficiência hepática aguda, né? E antigamente a subaguda era o que tinha o pior prognóstico. Isso. Continua, né? Porque no fim vai ter uma implicação aí um pouco com a etiologia e tal. Perfeito. Ok, vamos lá, Bruna. Tá. Então, a gente, diante desse cenário dessa insuficiência hepática aguda, a gente precisa ver as causas que levaram a esse quadro. Então, a gente primeiro tem que descartar as hepatites agudas infecciosas, descartar sempre os vírus hepatotrópicos, A, B, C e E, vírus não hepatotrópicos, citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes simples 1 e 2, parvovírus B19 e febre amarela. Hepatite aguda não infecciosa, sempre descartar na anamnese, sempre perguntar ao paciente se está usando alguma medicação hepatotóxica, sempre descartar também as apresentações agudas de uma hepatite autoimune, como também a apresentação aguda da doença de Wilson. E também não esquecer de descartar as doenças vasculares hepáticas, como o Budd-Chiari agudo. Então, nesse cenário dessa paciente que a gente tem, ela está com a provável hepatite aguda ictérica, com rebaixamento do nível de consciência, que leva a gente a entender que é uma insuficiência hepática com apresentação hiperaguda. Isso porque o intervalo entre o desenvolvimento da encefalopatia para a icterícia foi menos de 7 dias. E aí... Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o doutor Edmundo, que andou revisando Covid e fígado. Ed, você acha que tem que pensar em insuficiência hepática causada por Covid? Existe isso? Lúcia, existe, tem alguns casos publicados, é bem raro isso, tem relatos de casos, mas o mais normal, em torno de 15% a 60%, 70%, são alterações discretas no fígado provocada pelo novo coronavírus. Quadro agudo, assim,
Tem alguns casos descritos, tem com 3 mil de transaminases, mas é relato em casa, é coisa muito pouca. Eles acham que é menos de 1%, 2% das vezes. Agora, fulminante, assim, de agudo e coisa, eu não vi nenhum. Eu vi hepatite aguda. Agora, com alteração do nível de consciência, com isso aí, eu não tentando fulminar mesmo para transplante e coisa... que eu me lembro, eu não vi nenhum, não. Eu vi quadros graves, assim, hepatite aguda, como se fosse por vírus hepatotrópico. Doutora Maria Lúcia, ontem... Mas não acharam o vírus, né, Ed? No fígado? Não, Mário, o vírus não é encontrado no fígado e se questiona muito qual é a fisiopatologia dessa agressão. Nesses quadros mais brandos no fígado, tem várias hipóteses. Parece que a frequência é maior se você pegar o doente com quadro mais grave, a chance de comprometer fígado é maior, como também é comprometer o rim e outros órgãos e tal. Então, parece que o comprometimento do fígado é decorrente do processo inflamatório, da tempestade de citocina. Não parece ser uma agressão direta do vírus, diferente do SARS, o outro que teve na década de 2000, do próprio MERS, de outros vírus dessa linhagem, que são encontrados, inclusões citomegálicas, no fígado, mas esse novo coronavírus do tipo 2 não tem nada definido, não. Doutor Edmundo, só para... doutor Edmundo, está ouvindo? Só para reforçar o que o senhor falou ainda há pouco e responder talvez para o doutor Mário, de fato, a agressão do fígado na verdade, pela reação inflamatória, porque o vírus penetraria naqueles receptores ECA2 que ficam nos colangiócitos. E o Covid-19 não faz colestase com elevação de enzimas canaliculares, é hepatite mesmo, com elevação de transaminases. Então, parece que é uma resposta inflamatória pela tempestade de citocinas, como o senhor falou aí. Não há ação do vírus na célula hepática. E sempre tem polidroga também, né? Tem droga também, os antivirais, os antimaláricos, tudo. Mas tem um trabalho que eu acho que é o maior que tem, com 48 biópsias do norte da Itália, de Milão, e que ele fez biópsia pós-mortem, que eles chamam necrópsia minimamente invasiva, a biópsia por agulha em fragmentos grandes. E a grande maioria dos casos, esses 48 casos que morreram com Covid, é fenômeno tromboembólico. Comprometimento, entupimento de vaso, de ramo terminal de veia porta, de sinusoide, faz um negócio chamado herniação, como se fosse um aneurisma, como se fosse um divertículo do intestino, faz umas bolas, tem umas fotos, eu mandei num grupo aí, eu não sei qual foi, mas se vocês quiserem eu mando. As fotos são belíssimas dessa herniação vascular, por conta do tromboembolismo, do entupimento pelo fenômeno tromboembólico da doença como um todo. Beleza, Ed. Posso continuar? Alguém quer fazer alguma hipótese aí, doutor Mário? Acrescentar? Não, acho que não, deixa andar. Tá. Então, como conduta, a equipe da UTI decidiu entubar a paciente, tanto pelo quadro de encefalopatia hepática que ela estava persistente, como também para a proteção de via aérea. De cobertura antimicrobiana, entraram com ceftarolina, fluconazol e, empiricamente, entraram com acetilcisteína. Foram colhidas as culturas, inclusive o swab para KPC, para enterococcus resistente à vancomicina, como também, devido ao cenário que a gente se encontra, foi colhido PCR para COVID. Também foi solicitado TC de crânio, principalmente para descartar a hipertensão intracraniana, TC de tórax e de abdômen com contraste, um eco transtorácico foi realizado ao leito e coleta também de cobre urinário. Nesse mesmo dia da admissão da paciente, ela ainda também foi avaliada pela equipe da infecto e da hepatologia do serviço, que em conjunto, após avaliarem as parciais negativas das culturas, decidiram iniciar empiricamente o aciclovir. Posso passar? Vamos discutir alguma coisa da conduta? Tudo, né? Concorda com a conduta, doutor Mário? Sim. Alguém acrescentaria alguma coisa?
estão apostando tudo em agente infeccioso. Eu não vi o laboratório, a gente não tem laboratório ainda, mas já afastaram algum fenômeno autoimune, uma hepatite fulminante autoimune, coisa, eu não sei. Vou começar agora. O senhor monitoraria a pressão intracraniana? Nós vamos agora para a discussão? Não, só para saber se numa hepatite fulminante é rotina ou você espera o paciente. Como é que é o procedimento? Esse é um tema bem controverso, mas toda vez que a gente consegue ter parâmetros, a gente maneja melhor o paciente. Então, como alguns aí já escutaram, eu não gosto de tomar susto. Então, se a gente puder ter os números na mão, a gente acaba conseguindo chegar antes e fazer as coisas com mais calma. O problema é o eventual efeito colateral aí da colocação do catéter. Tem várias formas de colocar catéter, ou pelo menos 3 formas, né, clássicas de colocar o catéter: extradural, intraparenquimatoso ou subdural. E das 3, não tem muita dúvida que o subdural é o que funciona melhor e o que dá menos problema. O que a gente acaba enfrentando às vezes é que, como esse catéter subdural, o que dura mais, o que é melhor, ele é muito pouco usado em outras situações, é meio só para isso aí, muitas vezes os hospitais não têm. Então, só para vocês terem uma ideia, das 2 últimas fulminantes do glorioso sírio-libanês, teve que buscar o catéter lá não sei aonde, para ver não sei quem, que chegava amanhã, um rolo. Mas, no fim, quando a gente consegue colocar, não dá. Eu, particularmente, nunca vi problema, embora os dados da literatura mostrem que tem uma porcentagem. Só que daí para frente a gente leva a conduta clínica do paciente do ponto de vista de complicação do sistema nervoso central muito melhor do que ficar esperando o sinal clínico. Um detalhe do que você falou aí, a gente pede tomografia de crânio, não é para ver edema cerebral, porque ele aparece só muito tarde. O que daria para fazer, para ver edema, seria uma ressonância, mas, em geral, é impraticável também, porque o doente está muito grave, até ir para a ressonância, demora muito para fazer o exame, não se faz em geral. Eu não conheço indicação para ressonância. A tomografia é feita para descartar outros problemas. Por exemplo, na vigência da coagulopatia, até lá um hematoma, um outro troço lá que pudesse confundir o quadro neurológico. A tomografia é para descartar outras coisas, não é para fazer diagnóstico de hipertensão. Alguma coisa ficou faltando? Maredu, essa antibiótico terapia já precoce na admissão, aqui, pelo que eu entendi, ela seria profilática ainda, digamos. E há uma controvérsia no uso também, se eu não me engano, né, Mário? Sim, não gostei ainda mais desse tipo de antibiótico que usou, né? Quer dizer, cobrir para fungo nessa hora, a mulher acabou de vir de casa, né? Sim. Não vai ter. E depois também, né? Cobrir para gram negativo multiresistente, é assim que a gente acaba queimando as coisas no hospital, depois no dia que precisar, nem Jesus mata a bactéria, né? Posso? Vou continuar, tá? Então, esses são os exames do dia da admissão da paciente. Visivelmente, vê-se que ele tem uma alteração bem importante das transaminases, uma P maior que O, além de alteração da função hepática, com alteração de INR, um INR que chegou a 10 dela,
com a queda da albumina, e o que chama mais atenção nesse laboratório é também a hiperamonemia que ela começou a apresentar. As sorologias dela saíram todas negativas, inclusive para COVID. O que ela tem reagente é de IgG para herpes simples, citomegalo e Epstein-Barr. Dos exames de imagem, o TC de crânio está sem alterações. No TC de abdômen, o que ela apresenta é o parênquima hepático difusamente reduzido, com uma atenuação difusamente reduzida, e áreas de distúrbio perfusional esparsas, e a TC de tórax, ela apresenta sinais de broncopatia, além de opacidades atelectásicas subpleurais posteriores, que estão mais relacionadas ao decúbito da paciente. No dia 26, a paciente foi avaliada pela nefrologia, isso porque ela começou a diminuir a diurese, além de persistência da hiperamonemia. Então, a equipe de nefrologia decidiu precocemente iniciar uma hemodiafiltração venovenosa contínua com citrato fixo isovolêmico, e também associaram nesse mesmo dia uma baixinha dose de noradrenalina devido a todo o quadro que a paciente estava apresentando do quadro agudo que ela estava desenvolvendo. E aí, nesse dia, houve a primeira oferta de órgão compatível na paciente, isso porque diante da insuficiência hepática aguda grave, diante, como a gente já classificou ela como hiperaguda devido ao quadro, ela acaba se tornando como prioridade na fila de transplante, e aí houve essa oferta nesse dia 26, e o TX foi programado para amanhã do dia 27 de maio. Espera um pouquinho, Bruna, volta o slide. E aí, alguém gostaria de comentar a conduta? Doutor Mário? A indicação do transplante continua sendo a clássica. Tá? Ou é clichê, ou é o velho e bom King's College. E esses até são os critérios que são aceitos no SNT, no Serviço Nacional de Transplante. Então, o indivíduo tem que preencher um dos dois critérios para poder ser aceito como essa prioridade aí. E aí, se isso acontecer, ele vai lá para o topo da fila e a primeira oferta de fígado compatível vai ser para ele no território nacional. Então, aí, assim, a gente tenta maximizar a chance de conseguir um órgão que possa ser usado. Dessa indicação aí da diálise, talvez desse para comentar aí que, assim, ela não tinha uma insuficiência renal, ela não tinha uma urgência dialítica. Né? O fato de ter baixo volume de diurese, que faz parte aí do quadro inflamatório, etc., está sempre junto, eu não sei se no fim acaba fazendo mais mal ou mais bem. Porque toda vez que você vai ligar, além da colocação do catéter, retardar medicamento, procedimento e tal, só para colocação do catéter, sei lá, todo mundo que lida aí, vocês que estão aí na área, que lidam com terapia intensiva, quando vai começar essas diálises, a droga vasoativa já vem junto, né? E nessa hora, talvez a gente quisesse preservar um pouco mais a saúde da paciente como um todo, né? Então, não sei se dava para isso. E hiperamonemia não é indicação de diálise, nem prognóstico de nada, enfim. Isso aí, para mim, não faz sentido. Eu não sei se alguém tem alguma experiência diferente ou tem alguma coisa na literatura aí que eu desconheço. Hiperamonemia é necessitar tratamento venoso de hiperamonemia. Eu não estou ao par. Pessoal do transplante aí, Tarsila, Fabinho, que mais transplantador aí? Alguém? Carol? Tô aqui, também nunca ouvi falar dessa onda aí como indicação de diálise, não. Na verdade, só usa como um parâmetro, mesmo assim, não dos melhores, né, chefe? Para risco de herniação. Mas
não para esse fim. E que não estaria nem nesse nível, né? Não, acho que era 130 e poucos, né? Isso. Ainda não estava nem tão alta. E foi descrição, assim, a indicação foi descrição da equipe mesmo no prontuário. Foi essa justificativa. Tá bom, então pelo consenso aqui não aprendam isso. Hiperamonemia não é indicação de nada. Segue. Bom, gente, só lembrando que é um caso que a gente pegou de um outro serviço, então algumas dúvidas a gente... Isso aí estava na UTI, né? Lógico, né? Uhum. Assim, como eu pude, apesar de ser outro serviço, eu estava presente acompanhando, nesse dia eu vi que o receio deles era porque estava-se a discussão da equipe da UTI e da hepatologia, decidindo se entrar ou não com esse piso, porque a paciente ia ser submetida a TX em breve, e eles estavam com receio de como ela estava diminuindo essa diurese, o laboratório piorando, eles tinham medo de pós-TX ela piorar mais ainda. E aí decidiram precocemente entrar com esse eu que ia conseguir absorver na discussão deles. A senhora quer uma tacinha? Posso, doutor? Olha esse tanto aqui, tá? Gente, fecha os microfones. Eu acho que talvez facilite até o medo dela no pós-transplante, né, Mário? Eu não sei. O doente que às vezes caminha na diálise talvez facilite o manejo aí no pós-transplante. Agora, também desconheço essa indicação de diálise e hiperamonemia, né? Posso seguir? Sim. Vamos lá, Bruna. Laboratorialmente, comparando os exames do dia 25, que foi da entrada e das primeiras 24 horas, a paciente começou a apresentar uma relativa queda nas transaminases, mantendo sempre o padrão do P maior que O, mas persistindo com uma alteração da função, da piora da função hepática, mas, como visto laboratorialmente, sem alteração na função renal. E, além disso, a amônia em ascendência. No dia 27 foi quando o transplante foi realizado, na madrugada do dia 27. O doador era um homem de biotipo longilíneo, sobrepeso, fígado de grandes dimensões. Devido a essa característica do fígado, no procedimento cirúrgico foi realizado um packing de compressas e fechado somente a pele da paciente. O procedimento foi realizado sem intercorrências, e aí na saída da paciente da sala cirúrgica foi necessário começar uma droga vasoativa para manter uma PAM de 75 a 80, e a paciente mantinha-se persistentemente taquicárdica, com hipertermia, e foi programada uma reabordagem cirúrgica para o dia seguinte, por causa desse PEC de compressa. E aí, nesses primeiros 24 horas pós-transplante, ela começou a desenvolver uma alteração de creatinina, mantendo-se essa alteração da bioquímica hepática, com o alargamento de INR, mas apresentando uma queda das plaquetas. No dia 28, ela foi abordada, foi realizada uma laparotomia para a retirada das compressas, e após esse procedimento, a paciente evoluiu com comprimento compartimental. No dia 29, ela foi reabordada, foi realizada uma relaparotomia, isso porque a paciente começou a desenvolver uma instabilidade hemodinâmica, uma piora da evolução clínica, e aí evoluiu com uma disfunção grave do enxerto após essa síndrome compartimental, tendo como necessidade um retransplante. No dia 30, ela persistia com essa instabilidade hemodinâmica e a equipe optou por ampliar esse espectro de antimicrobianos, associando meropenem com vancomicina e micafungina. E aí, laboratorialmente, no dia 28, que foi na primeira reabordagem cirúrgica, na primeira laparotomia dela, pós-TX, ela começou a subir essas transaminases novamente. E dessa vez mantendo-se um padrão de O maior que P. Mas, comparativamente no laboratório com a sua entrada, ela teve uma melhora nesse INR, já que ela chegou a 10, chegando no dia 29 a 1,8, só que com a piora dessa instabilidade hemodinâmica, começou-se a piorar o laboratório dela. E outra coisa que chama a atenção é o potássio dela, que ela começou a ficar com a hipercalemia persistente.
Vamos parar um pouquinho ou não? Só E aí? uma perguntinha. Ela não estava dialisando? Não ficou dialisando? Então, ela fez antes do transplante, mas depois tiraram. Ela não ficou persistente, não, com o prisma, não. Você está de brincadeira com myself? Sério, não ficou. Foi mais uma coisa que eles tentaram reorganizar para o transplante, depois não ficou mais, não. O que ajudaria muito essa diálise. Oi, Fabinho. Não entendi. Essa diálise, né, igual eu tinha falado, possivelmente ia ajudar muito nesse manejo dela no pós-transplante, aí no peritransplante, né, Mário? Então, rapaz, na hora que ela não precisava, pois, quando ela foi precisar... Ela entrou para diálise com 7 de ureia. Isso mesmo. Eu se perdi, gente. E aí, MK, essa conduta do procedimento cirúrgico, você gostaria de comentar? Olha, essa é aquela situação bem ruim, né? Se você vê que a paciente está piorando, e aí nem tem muito parâmetro para usar, fora a parte cerebral, é a única coisa que talvez tenha alguma luz mais numérica, alguma coisa mais palpável. No mais, você acaba vendo o paciente piorando como um todo, com as coisas todas indo mal, sempre é uma decisão difícil quando aparece um fígado que não é o ideal. Ou porque o fígado é mais parecido com um fígado de má qualidade, ou por um tamanho ruim, ou por distância, enfim, por qualquer característica. E aí sempre vem aquela dúvida, né? Usa esse aqui, que é o que nós temos, antes que as coisas piorem ainda mais, ou espera o próximo, que talvez seja melhor, mas talvez a paciente não aguente. E aí, esse é um dilema, em geral é isso aí resolvido no meio da madrugada, com todo mundo com sono, o negócio é bravo. Mas, em geral, assim, se o fígado não for muito ruim, a ideia é sempre usar. É o primeiro que aparecer. E acho que a opção foi essa daí. Nós não temos nenhum parâmetro, os parâmetros do doador, que falam a respeito da qualidade do fígado, nenhum deles veio aqui, que vão ser a natremia, tempo de internação na UTI, número ou existência de paradas cardíacas, nível de transaminase, que são os principais. E aí tem um pouco dessa compatibilidade de tamanho. Eu quero crer que para usar um fígado que talvez fosse incompatível de tamanho já de saída, que os outros parâmetros fossem muito bons. Então, um fígado que está perto, não vai ter uma isquemia fria muito longa, e está tinindo do ponto de vista aí de bioquímica e tempo de internação, etc. Por outro lado, já dá para ver aqui que se o sujeito é obeso, né, e se ele for mais velho, é um fígado que vai vir com esteatose. Esteatose é ruim em qualquer situação de transplante. Até 5% não faz muita diferença, até 30% de esteatose o negócio fica meio complicado no pós-operatório, você está chamando um problema para o pós-operatório, mas eventualmente é o que temos, e acima de 60% é proibitivo. Aqui a gente também não tem essa informação. Por muitos e muitos anos a gente usou uma biópsia do doador para determinar a quantidade de esteatose com um pouco mais de precisão, se é que a gente podia falar nisso, fazer uma biópsia de congelação, e o resultado era sempre ruim, né? Assim, é ruim de ver esteatose, acho que os patologistas, se estiverem na área aí, podem falar. Ver esteatose em congelação. Mas, de todo jeito, os cirurgiões, a maioria deles, aprendeu, se adestrou a, no olho, medir mais ou menos a esteatose, e eles não costumam errar muito, não.
E aí também a gente não tem essa informação se o olho do cirurgião lá mediu quanto de esteatose. Mas supondo que fosse um fígado bom, aí sobrou essa história do tamanho, que muitas vezes é problema em fulminante, diferente dos crônicos, de adulto com doença crônica, porque adulto com doença crônica, principalmente quando tem ascite, cabe qualquer fígado dentro da barriga. Mas nas fulminantes, isso não é regra. Se for uma moça muito pequenininha, essa nossa paciente, e o cara muito grandão, não vai caber. Agora, a tática para colocar um fígado grande é fazer metade do que está escrito aí, que é não fechar a parede, justamente para não ter síndrome compartimental. Colocar compressa, até onde eu entendo, é uma tática para tentar coibir o sangramento que foi incontrolável no intraoperatório. Então, a hora que o cirurgião tentou amarrar o vaso de cá, queimar o vaso de lá, puxar o outro para o lado direito, o outro para o lado esquerdo, e nada deu certo, e sangra a cântaros, e é lógico, a gente tem um cenário que são 56 mil plaquetas, o que não é muito problema, mas nós temos um ILR incoagulável, mesmo tentando corrigir no intraoperatório, com fator de coagulação, que tiver no jeito aí, plasma fresco, o que for, melhor se isso pudesse ser levado aí, às vezes com um rotão, uma coisa assim, mas imaginando que assim, mesmo tentando corrigir, não deu certo, o último suspiro do poeta é encher a cavidade de compressa, rezar para Deus que de hoje para amanhã, com as compressas lá dentro, fazendo um pouco de pressão e com o fígado funcionando melhor, dê para voltar e reabordar esses lugares de sangramento e eventualmente conseguir controlar. A gente não tem aqui também a evolução de hemoglobina, que ela foi, enquanto ela entrou, enquanto ela saiu, nós também não temos a informação de sangramento. Mas, em geral, isso é feito para controle, assim, a tentativa última para controle de sangramento intracavitário. Então, aqui acho que talvez tenha acontecido duas catástrofes, né? O fígado grande e o sangramento. E aí, a tática foi essa para reabordar no dia seguinte, né? Todo mundo vai para casa, toma um banho, não sei o quê, dá um beijinho na mulher, volta, e aí abre a barriga outra vez, tira as compressas e tenta fazer uma hemostasia que seja eficiente. O problema do fígado grande vai persistir. Né? Não adianta tentar fechar a barriga nesse dia posterior, porque é lógico que o fígado não mudou de tamanho e nem a paciente. Então, essa situação é a mesma do dia anterior. Mas, pelo menos, o controle do sangramento, sim. A reabordagem é sempre no momento posterior, no dia seguinte, alguma coisa assim. Eu acho que essa foi a finalidade. Então, seguindo, no dia 30, que foi quando ela teve essa piora dessa instabilidade hemodinâmica dela, é perceptível laboratorialmente que ela começou a subir novamente essas transaminases, chegando ao padrão de manter uma P equivalente a uma O, com piora da função renal, com piora da função hepática, e a outra coisa que chama a atenção é a persistência dessa hipercalemia. No dia 31 ela chegou a 7,2 de potássio, com uma creatina de 2, e esse INR é alargado. No dia 31, houve uma nova oferta de órgão para ela, a paciente entrou na sala cirúrgica em bradicardia, num BAVT, com potássio de 7. Durante a confecção do shunt portocava, a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória em AESP sem retorno. Infelizmente, a paciente foi a óbito intraoperatório por falência hepática. E aí, doutora Valéria, para nos ajudar no laudo. Bruna, volta a biópsia. Vamos discutir lá atrás. Tá. Doutor Mário, vamos explorá-lo. Vamos perguntar para a Valéria sobre a congelação para ver esteatose. A gente chegou a fazer isso quando começamos a fazer transplante aí, né, Mário?
Realmente, na congelação, tecnicamente, às vezes fica difícil, a gente precisa tomar muito cuidado para congelar bem, e depois, quando você faz os cortes e vai corar, há uma dificuldade da gente enxergar o grau, fazer uma análise semi-quantitativa dessa esteatose pela congelação. Isso realmente, tecnicamente, prejudica, sim, a avaliação. Nós temos essa informação, né, Bruna? Quer ler para a doutora? Sim, na biópsia pós-reperfusão, ele apresentava uma esteatose de grau 3, em mais de 66% macro e microvascular, um infiltrado neutrofílico sinusoidal moderado, com corpos apoptóticos presentes, em zona 3. Esse era o fígado que ela não merecia, né, Mário Kondo? Esse é o fígado inusável, né? Inusável. Se soubesse disso com antecedência, esse é o descartado, né? Acima de 60%, acima de 66%, aí, sei lá, qualquer número, até porque é semi-quantitativo, né? Mais ou menos. Mas, assim, quando tem muito, a chance de não funcionamento primário do fígado é muito grande e passa a ser proibitivo. Então, você já está arrumando um monte de encrenca. Então, um fígado grande com muita esteatose. Essa esteatose é visível macroscopicamente. Essa daí é o que o cara olha, assim, o cirurgião que vai lá fazer a retirada do órgão, ele abre a barriga do sujeito, dá uma olhada, ele já liga para o chefe dizendo que dançou, entendeu? Já não, nem tira o fígado, a maioria das vezes. Né? Agora, nessa situação de fulminante, talvez, a gente tenta também, tem uma tática aí, mais ou menos, né, de tentar fazer alguma coisa pela situação, dar uma ligada na central e ver se não tem um doador em curso que seja compatível, que vá para ela. Né? Então, assim, falar, não, tem um outro lá no Mandaqui que está faltando só sair a sorologia do não sei o quê. Né? A família já autorizou, blá, blá, blá. Então, fala, pô, então eu não vou usar esse daqui, né? Vou esperar, né, mais, sei lá, 1 hora, 2 horas, a gente usa o outro. Às vezes você liga na central e, assim, fala, não tem nenhuma oferta que é pro tipo compatível. E aí você vê lá, você acabou de sair lá da UTI, viu como a doente está e faz a opção aí do... Vamos com esse, né, porque mais um pouco a coisa vai pro vinagre. Mas muitas vezes acaba nisso, né? O problema daqui, eventualmente, é que daí para frente, como ela teve um não funcionamento primário do fígado, numa situação de fulminante, que a coisa já estava ruim, e aí a deterioração parece clínica e laboratorial bem evidente, esse é o problema de levar um segundo fígado, né, embora. Então, a opção pelo retransplante, ela precisa ser mais cuidadosa do que a do primeiro, né, porque gastar mais um fígado, né, uma paciente nessa condição aí, é difícil, né, você está esperando que isso vá acontecer, né. Então, o primeiro fígado vai lá, mas o segundo fígado nessa condição é meio, digamos assim, no mínimo, mau uso de um recurso escasso. Posso passar para o laudo? Vamos apresentar o resultado da biópsia. A doutora Valéria vai comentar se a gente consegue ter uma definição etiológica ou só... Só antes de falar do laudo histopatológico, a macroscopia é importante também do explante, né? E no laudo diz que era um fígado pequeno, de 564 gramas. Então, um fígado pequeno, com a cápsula toda enrugada, quer dizer, né? E aí, na histologia, apresentava isso que está aí, uma necrose concoante, principalmente centro-lobular e médio-zonal, com muitos hepatócitos apoptóticos, e nessas áreas de perda de parênquima, havia colapso do retículo, mostrando, né, perda de tecido hepático, o infiltrado moderado acentuado, misto, portal e lobular, proliferação colangiolar marginal, bilirubinostase,
e alterações regenerativas, né? Núcleos vesiculosos, pseudoácidos, balonização, hepatocelular, esteatose microvacuolar, não faz a graduação aqui, mas devia ser pouco, e um pouquinho de siderose. Então, esses aspectos mostrando uma necrose submaciça, né, pegando zonas 2 e 3 do fígado, levando a essa insuficiência hepática, né. Com relação à etiologia, a gente já discutiu isso várias vezes, né, nesses casos de necrose multiacinária, é extremamente difícil a gente determinar a etiologia. Né, o fato de ser centrolobular poderia favorecer uma lesão por droga, mas a gente sabe que na hepatite autoimune também aguda, que evolui para uma forma fulminante, ela também pode ter lesão na região centrolobular. Então, é difícil a gente pensar em etiologia. Às vezes, na autoimune, você vê plasmócitos a mais, então isso poderia favorecer, mas é extremamente difícil a gente identificar a etiologia na peste. E esse seria o laudo depois do último, né? Seria da peste. Então, esse fígado, né, que ela ganhou, mostra alterações também extremamente importantes, né? Então, além das áreas de necrose em região centrolobular, chama atenção, ele chamou bem atenção aí, necrose de coagulação, né, necrose isquêmica, pegando grande parte do tecido, com áreas de hemorragia, principalmente periféricas, então, mostrando um quadro grave de comprometimento hepático, né, e ele coloca essa observação, e essas alterações podem ser secundárias ou a complicações vasculares hepáticas, né, pelo quadro da necrose isquêmica, ou hipóxia associada a alterações sistêmicas, e também entra no diagnóstico diferencial o não funcionamento primário do enxerto. Mas não tem esteatose? Não está descrito. Há focos de esteatose microvascular. Ué, cadê a esteatose toda? É no primeiro, doutor, no que é porque a gente tirou da apresentação, mas foi o que eu li. Mas esse é o fígado dela. O fígado dela tinha focos de esteatose microvacuolar. E no fígado que ela ganhou, não tem, né? Pelo menos não está descrito. A Bruna tirou da apresentação essa biópsia que ela leu, que tinha mais de 66% de esteatose. Mas já desapareceu aqui no fígado, no retransplantado. Depois da definição do enxerto, desapareceu. Tá só com esses focos de esteatose microvascular. Valéria, você acha que, como você falou da autoimune, nós não tivemos essa investigação? Exato. Teria sido importante, não? Isso faltou, não tem. Mulher, jovem, né? Podia ser, né? E, Valéria, com essa necrose toda desse fígado transplantado, podia acontecer isso? Essa esteatose não ser mais tão evidente? Acontece isso? Pode isso, Arnaldo? Ai, Lúcia, eu não sei o que dizer, assim, dependendo da extensão da necrose, a necrose lítica, né, o que tinha esteatose some, mas ele chama muita atenção para a necrose isquêmica, quer dizer, necrose de coagulação. A necrose de coagulação, se tem gordura, aparece ainda, né? Uhum. É estranho. Alguém dá um palpite aí no mistério? Caio? Vou até atrás. Caio tá aí? Não. Ele estava.
Oi. O que você acha, Caio? Então, eu dei uma olhada, porque ele fez uma biópsia no tempo zero, né? Logo depois. E no tempo zero é que tem essa descrição de 60% da esteatose. Até ele nem menciona nada de necrose, nada de padrão hepatítico, né? De necrose maciça, nada assim. Então, Caio, mas a dúvida é porque poucas horas depois, quando esse fígado é retirado para o retransplante, não há muita evidência de esteatose. Então, normalmente, até essa biópsia de tempo zero, normalmente eles fazem mais para ver se já tinha alguma esteatose prévia ou se tem alguma lesão desse tempo, né, de doador para receptor, né. Eu também achei estranho, mesmo depois você não ter nenhum, porque pela descrição parece que são microfocos, né, uma esteatose bem discreta. E antes a gente tinha uma esteatose bem exuberante. É estranho. Porque assim, nessa biópsia do tempo zero foram 7 espaços portas no lobo direito e 8 espaços portas no lobo esquerdo. E aí é que ele relata que tem lesão de preservação com reperfusão grau 2. E aí fala que tem esteatose, grau 3, mais de 66%, macro e microvascular. Foi logo pós reperfusão. Pois é, e é uma biópsia por agulha, né? Então, numa biópsia por agulha tinha tanta esteatose, era de se esperar nesses pontos, né, de encontrar, né? Mas eu não sei, doutora Valéria, a que ponto uma necrose submaciça poderia dar um prejuízo? O que sobrou, né, de necrose, sobrou de hepatócito, pode ser. Às vezes até a área biopsiada pode ser uma área que tem uma perda parenquimatosa bem mais acentuada. Enfim, gente, essa é mais uma curiosidade, porque isso não muda o quadro como um todo, né? O importante é que essa biópsia pós-reperfusão mostrava um fígado ruim, né? E aí era só uma curiosidade, né? Com quem levou a esteatose embora? Já no tempo zero já mostrava que era um fígado já não tão bom, né? Bom, gente, a gente preparou umas perguntinhas. Parabéns, Bruna, estreou com brilhantismo. Obrigada, doutor. Nós preparamos perguntas, né, Bruna? Você vai fazendo e nosso convidado vai respondendo. E as pessoas podem ir perguntando, tá bom? Tá bom. Então, primeira pergunta. O tipo de evolução hiperaguda é importante em termos prognósticos? Então, igual a gente falou lá no meio, né? Em geral, mudava um pouco a etiologia, né? Esses tempos. E aí, essas etiologias que levam a essa apresentação hiperaguda, elas são de melhor prognóstico, né? Então, sim, muda, né? Porque de verdade muda a etiologia. Um INR maior que 10 e uma TGP de 7.000 na entrada é comum? Sugere alguma etiologia? A dosagem de amônia sérica tem alguma importância diagnóstica ou prognóstica? Você passa para mim a apresentação? Passo. Você quer ir lá para o laboratório? Não, eu quero botar um slide. Ah, tá. Eu tiro. Você precisa... Pois... Você que põe a MK. O que eu faço? Ó, Ju. Julie! Cadê a Fernanda? Estou aqui. O que eu faço? Bruna, pode parar a sua apresentação, que aí fica mais fácil para ele colocar. Doutor, tem que clicar em apresentar agora. Aí depois o apresentar agora. Onde, minha filha? No canto direito embaixo. No canto direito embaixo. Isso. Mexe o mouse que ele aparece. Tem um quadradinho com a seta, apresentar agora.
Isso. I'm trying hard. Nothing's happening. Do lado tem 3 pontinhos do microfone. Doutor Edu tá... Então não está aparecendo mais. Estava aparecendo essa barrinha, agora não está aparecendo mais. O seu ajudante vai chegar aí. Está chegando, está chegando. Tenta arrastar o seu secretário. Aí aparece. Clica aqui, apaga. Aí, apresentar aí. agora. Apresentar agora. Isso. Beleza. Tela inteira. Isso. Selecionar aqui. Permitir. Permitir. O Edu e o Edu estão na escola? Estou vendo os dois, eles estão na escola. Na IPM? Consultório. Ah, no consultório. Ah, tá. Agora o doutor Mário já vai poder dar aula para os alunos. Oi, doutor. Isso aí. Mas vocês estão vendo? Oi, Ju. Foi, acho que agora foi. Vocês estão vendo ou não? Aí, sim, agora tem que colocar só na... Só que eu não vejo nada tela aqui. cheia, não? Foi? Sim, agora foi. Tela cheia ainda não, né? Tela cheia ainda não. Só dá para ver o PowerPoint aberto, só começar agora a apresentar mesmo, no tela cheia. Ele está... Igual vai no aula. Vai, apresentando para todos. Isso. Don't send. Problem needs to close. F5. De novo. Don't send. Ô, gente, desculpa aí, hein? Nada, doutor, acontece. Certa faixa etária é assim mesmo. Você entende bem, né, Lu? Eu domino essa ferramenta. Agora a gente está vendo o PowerPoint, só falta colocar no modo apresentação, que aí vai ficar a tela inteira. Modo apresentação, scanning. Deu? Isso, agora foi. Tá. Aê! Para mostrar para vocês essa história aí, será que lembra alguma coisa? Então tem essa publicação aí que tem um punhado de casos, né? E aí eles dividiram pelas etiologias e algumas características. E aí o que chama atenção é que quando a transaminase é muito grande, ou é acetaminofém, ou é hepatite viral. Em geral, nas outras, né, e aí autoimune ia estar aqui em outras, não costuma ter um número tão alto. Mas é isso aí, isso é só um trabalho, enfim, é só uma ideia, né? Então, talvez, nesse tipo aí, com transaminase muito alta, a gente, segundo esses dados aí desse consórcio americano, a gente caía aqui em acetaminofém ou hepatites virais. Mas, lógico que isso aqui não quer dizer que é assim que as coisas acontecem. Sei lá, de etiologia aí, qual era a outra pergunta que está lá? Gente, qual era a outra pergunta? Amônia. Você pode deixar a apresentação do senhor e eu só leio. Só leio. As perguntas. Era sobre a amônia. Amônia. Vamos para a amônia. A amônia eu não tenho nenhum slide aqui, não consegui capturar nenhum. Mas a amônia sempre foi um problema, eu acho, do meu ponto de vista, porque todos nós sabemos tudo o que a amônia faz, mas em termos de encefalopatia hepática, mas isso tudo é para dentro da barreira hematoencefálica ou no astrócito. Na corrente sanguínea, que é onde a gente vai mexer, essa correlação nunca é muito boa.
se eu estou ao par de uma única publicação que tem lá como a amônia maior que 200 como sendo um índice de mau prognóstico, mas era uma amônia dosada de qualidade um pouco melhor do que a gente faz, que é a amônia arterial. A gente, em geral, faz amônia venosa. A melhor amônia, que melhor se correlaciona, seria a pressão parcial de amônia, coisa que aí não tem. É como se fosse fazer uma gasimetria, né? Em vez de fazer pressão parcial de oxigênio, faz pressão parcial de amônia. Então, que eu saiba, tem essa amônia arterial. E a amônia em geral, daí não para fulminante, mas em geral, o que eu acabei vendo um dia desses aí, até por acaso, é uma publicação aí do nosso popstar atual, o Bajaj, onde ele foi procurar amônia em cirróticos que nunca tiveram encefalopatia e num grupo de pessoas saudáveis. E aí é um futebol completo. Primeiro que a conclusão dele é que as pessoas normais têm níveis muito variáveis de amônia, e em resposta a uma refeição, por exemplo, a amônia sobe bastante. E esses normais, em geral, não estão no normal do laboratório onde foi feito o exame. São vários centros americanos, lá parece que cada um tinha um normal. Os voluntários, em geral, não estavam no normal. E nos cirróticos sem encefalopatia, a média de amônia era maior do que dos voluntários. Mas também eles tinham amônia alta, né, em relação ao normal. Então, parece que se a gente pedir uma dosagem de amônia venosa para qualquer um, ela sempre vai ter a chance de estar alta, e aí a gente talvez não devesse levar em consideração isso para nada. Nesse trabalho aí do Bajaj, também ele tem um cuidado, que é colher a amônia venosa, mas sem garroteamento do membro, porque a gente também sabe que você deixa garroteado, a amônia vai subindo naquele membro. E dosar a amônia bem rapidinho, ou tinha um fast frozen, ou então tinha uma dosagem, já não me lembro o que, mas sei lá, em 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim, depois da coleta, para tentar melhorar a qualidade do exame, e mesmo assim não funcionou muito. Então, quando eu vejo essas coisas aí, as pessoas tentando se basear em amônia, eu não boto muita fé. Mas é uma prática comum, a maior parte dos hepatologistas dão bola para amônia. Eu não vejo eu não vejo o que fazer com esse número. A gente já sabe que ela tem encefalopatia, a gente já sabe que ela é uma insuficiência hepática aguda. O número da amônia não me diz muita coisa. Sobretudo no caso agudo, no caso hiperagudo, né? A amônia teria mais importância até no caso crônico, como você falou aí. E aí tem muito edema cerebral. Isso. Quer dizer, aqui, na verdade, a fisiopatologia lá do dano cerebral é múltipla, né? E em algum momento acaba sendo mais metabólica, intracerebral, mais do lado de perfusão, do que de um componente tóxico exógeno ao cérebro, né? Como seria a amônia. Posso fazer a outra? Próxima. Mano. Os critérios de gravidade e indicação de transplante emergencial utilizados ainda são os mesmos do King's College, e se tem alguma crítica relacionada? Na verdade, são os mesmos, né? Os de sempre, inclusive os aceitos aqui no Sistema Nacional de Transplante. É o velho King's College, e com esses critérios que agora estão aqui na tela, né? Acetaminofén, não acetaminofén, que no fim é o que todo mundo usa mais, mas vale também o clichê. Tem inúmeras outras tentativas, né, de usar sofa, de usar mel, de usar, enfim, tem vários critérios aí que foram testados. Todos eles são mais ou menos iguais. Às vezes tem um que é um pouquinho melhor na sensibilidade, pior na especificidade, em termos de marcar sobrevida, né, porque isso aqui, na verdade, está falando sobre prognóstico, né, então, quem vai morrer, quem vai viver, para a gente escolher quem vai transplantar.
E todos eles são um pouquinho melhor aqui, um pouquinho pior ali, e acho que por estar consagrado o uso desse critério aqui, acabou que ele é o mais usado. Eu, sei lá, por onde eu andei por aí, todo mundo usa isso e meio com tranquilidade. Eu não vejo ninguém muito incomodado por esse critério não ser razoável, ou não ser útil, precisamos de outro. Eu não vejo muito isso por aí, não. Então, sim, nós estamos aqui no velho King's College, funcionando a todo vapor. Alternativa do clichê. Métodos de monitorização da pressão intracraniana. Então, essa parte aí que eu falei um pouco lá, né? Isso aí é fantástico quando dá para a gente fazer, né? Então, eu achei 2 diapositivos aqui, esse é o primeiro deles aqui, que é a complicação do sistema nervoso central, sem dúvida, é o que, com mais frequência e mais subitamente, mata os nossos doentes. E esperar que a gente possa ter sinais clínicos de hipertensão intracraniana, em geral, eles são muito tardios. A gente já perdeu o timing de fazer as coisas. Então, entra a grande vantagem de monitorizar a pressão intracraniana. Mas quando fazer? Então, de uma maneira geral, quando a encefalopatia ficou pior. Então, se o sujeito está lá com encefalopatia grau 1, grau 2, talvez não seja a hora de fazer isso. Talvez, na minha intenção atual, é só hora de pedir o catéter para começar a procurar onde é que ele vai encontrar esse negócio. Mas deixar para realmente colocar quando a pressão, quando a encefalopatia for para grau 3 ou 4, e, obviamente, naquele paciente que tem prognóstico, né? Aquele paciente que a gente está disposto a transplantar. Caso contrário, não teria muito sentido, né? Talvez fosse melhor manejar clinicamente. E aí, assim, por que isso aí, né? Então, o que a gente faz, né, com essa monitorização? Primeiro é ter a pressão intracraniana absoluta menor do que 20. Esse 25 aqui está meio esticada a corda. Na verdade, precisa ter uma pressão de menor que 20. Mas mais do que isso e melhor do que isso, como esses pacientes sempre estão com a hemodinâmica também complicada, é manter uma pressão de perfusão cerebral acima de 50 ou 60. Então, com a pressão de 20, a gente tem que ter uma pressão arterial média de 80 para ter uma pressão de 60. Uma pressão de perfusão de 60. Então, muitas vezes, até o que a gente faz para baixar a pressão intracraniana, ela é uma medida contrária à manutenção da hemodinâmica. Então, nós vamos diminuir a perfusão. Então, precisa estar com um dedo na droga para tratar a pressão intracraniana e outro dedo na droga para melhorar a pressão arterial média. Então, nunca esquecer disso. Uma pressão menor do que 20, mas mais importante, uma pressão de perfusão cerebral maior do que 60. E aí, para que serve isso aqui no fim, né? Por quê? Porque quando a pressão de perfusão foi menor do que 40 em 2 horas, embora seja um número pequeno aqui de pacientes, mas é mais ou menos isso que acontece, nenhum dos 7 pacientes se recuperou, do ponto de vista cerebral, não do ponto de vista hepático. São complicações cerebrais, desde herniação até, eventualmente, a recuperação do fígado, mas sequelas neurológicas relevantes. E quando essa pressão pôde ser mantida acima de 50, 6 de 8 pacientes que sobreviveram conseguiram recuperar a função cerebral de maneira razoável, né? Então, isso aqui serve para a gente marcar o transplante. Assim, da minha experiência pessoal, se é que isso vale alguma coisa, né? Nós tivemos, há muitos anos atrás, uma fulminante beira, um sujeito jovem, e aí ele teve um déficit. Primeiro aumentou a pressão intracraniana, foi para 55 súbito, de um minuto para o outro. Eu estava olhando no monitor, estava 15, um segundo foi virar a cabeça para um lado, voltar aqui, estava em 55, e a pressão de perfusão caiu para quase 0.
Mas foi muito rápido, porque daí a gente tomou lá as medidas, etc., recuperou isso aí, assim, durou segundos essa função. E logo apareceu o fígado, e aí ficou na questão lá, poxa, isso aconteceu, transplanta ou não? Lógico que transplanta, até porque isso aí aconteceu de uma maneira muito curta. Tudo foi um sucesso, menos a recuperação neurológica. Esse é um paciente que deve ter agora, sei lá, uns 20 e tantos anos de transplante, passa bem de saúde do pescoço para baixo, mas o intelecto foi severamente comprometido. Hoje é uma pessoa completamente dependente do ponto de vista neurológico. Até assim, só um depoimento, né, a respeito da coisa. E do outro lado, guardar bem que quando começa a melhorar a pressão intracraniana, daqueles que estavam tendendo a ficar com a pressão mais alta, isso quer dizer que as coisas estão indo bem no todo, não é só na cabeça. A doença em si está melhorando. Então, a decisão de transplantar talvez possa ser colocada nessa perspectiva. Talvez retardar um pouco, ficar um pouco mais tranquilo para escolher um fígado melhor, enfim, te dá um pouco mais de tranquilidade quando a pressão intracraniana começa a diminuir. Bom, juntando essas informações todas, já deu para ver que eu sou fã incondicional da monitorização da pressão cerebral. Uma outra coisa neurológica para falar, que não passou aí pelos slides, mas é bastante importante, a informação aqui de baixo, que todo mundo já viu, né? 1/3 dos pacientes tem convulsões subclínicas e subentrantes. E aí, como esse paciente está entubado e sedado, não dá para saber que tem. Você não vai encontrar um quadro clínico, uma convulsão tônico-clônica generalizada, porque não dá. Ele não vai ter isso aí, não vai vir com essa possibilidade. Então, uma sugestão de implementação nesses casos é o eletroencefalograma contínuo, ou daqueles pequenininhos, tem um eletroencefalograma que acho que grava só 2 ou 3 canais, uma coisa assim, um aparelho bem pequenininho. Ou então aquele tradicional, que coloca todos aqueles eletrodos na cabeça e vai gravando continuamente. E assim que tiver o início de atividade elétrica cerebral descoordenada, precisa tratar, porque essa é uma porta enorme para esse aumento da pressão intracraniana. E muitas vezes a gente não tem suspeita desse diagnóstico, porque não tem a clínica, e aí acaba isso passando batido, e a gente lida com a pressão intracraniana como se não tivesse esse componente convulsivo que 1 de cada 3 está presente. Comments? A diálise com MARS tem alguma aplicabilidade? Aqui eu também não tenho nenhum diapositivo, não, mas todos esses aparelhos, eles começaram a ser testados na década de 90, então já são 30 anos aí de teste. Até hoje não tem nada que presta. Então, tem lá relatos de uso. O MARS, especificamente, eu acho que ninguém talvez use mais em fulminante. Mas o que acaba tendo, que a perspectiva sempre que é para amanhã, sempre para o ano que vem, que nunca chega, de verdade são aquelas diálises com células. Então, aparelhos que possam usar um cartucho. Além da diálise de albumina, né, que é o MARS, uma diálise onde, além de passar no cartucho normal de diálise, ele é substituído também, ele passa num cartucho com albumina. Esse outro aparelho, ele tem um terceiro cartucho, onde tem células hepáticas. Essas células hepáticas podem ser de linhagens humanas, cultivadas em laboratório, ou podem ser de animais. E, em geral, de porco, o que mais eu tenho notícia que fizeram. É super difícil de fazer, custa $1 quaquilhão, como vocês podem imaginar, e tem um problema de durabilidade. Essas células do cartucho, elas não duram muito.
A ideia é que o sangue do doente, passando por um hepatócito, esse hepatócito pudesse fazer lá a função inteira e aliviasse a coisa toda, né? E aí a gente tivesse tempo para a recuperação da insuficiência hepática aguda e talvez ninguém mais precisasse ser transplantado e nem morresse. Mas não funciona bem assim, porque parece que os parâmetros melhoram. Então, quando você vê lá os ensaios que estão feitos para isso, melhora lá a transaminase, ou melhora a TGP, a TGO nem tanto, ou melhora a TGO, mas não vai a TGP. Mas uma melhora completa não tem. Os poucos clinical trials que tiveram aí com isso, que eu tenha conhecimento, todos são de resultado negativo, exceto para essas características marginais de melhora, né? Como, por exemplo, uma melhora bioquímica só. Então, assim, não, está todo mundo esperando isso, está todo mundo atrás disso, são muitos e muitos anos. Eu, particularmente, conheço 2 grupos que se dedicam muito a procurar esses aparelhos, especialmente um cartucho que preste aí, que consiga manter os hepatócitos vivos, e até hoje nada, né? Então, assim, não tem muito, não. A perspectiva, a boa ideia é fantástica, mas de prática nos países do primeiro mundo. Mesmo quando tiver, aqui, então, vai demorar, isso vai ser para os netos de vocês, porque isso vai ser muito caro. Terapias específicas revertem quadro específico para hepatite B, autoimune, Wilson? Gente, acho que aí todo mundo tem cada um de nós tem uma visão, né? Parece que sim, né? Quando você acerta o diagnóstico logo e entra com a terapêutica apropriada, parece que sim, né? Especialmente para B, para autoimune. Acho que todo mundo deve ter aí uns casos onde as coisas foram bem, né? Onde as coisas deram certo. O duro é fazer o diagnóstico, né? Como foi nesse caso aqui. Você está pedindo o laboratório, o paciente está piorando, o mundo está caindo, o laboratório não solta o resultado, é aquela confusão, né? Mas se desse para fazer, acho que sim, a minha impressão é que sim, né? Que vai. Terapias extracorpóreas, aguardando a oferta de órgãos, tem sido utilizada? Foi isso que eu falei, né? Isso aí, do Hepatic Assistance Device, que são esses cartuchos de hepatócito. Sim. Já usaram por aí. Eu acho que tem uns 15 trabalhos na literatura, uma coisa assim. E ficar sem fígado, MK? Então, essa é uma tentativa, né? Porque como arrazoado da hepatite fulminante é que tudo piora porque tem essa tempestade aí de citocinas, etc., eventualmente alguém imaginou que se arrancasse a fonte dos males, né, o corpo do cidadão podia melhorar enquanto ele espera um fígado, né? E essas tentativas, essas foram feitas com mais frequência, eu acho, aí pelo mundo afora. Aqui em São Paulo, pelo menos um grupo de transplante usou isso com uma certa frequência, e que eu tenho a notícia é um desastre, né? Você deixar o sujeito anepático, porque daí você condenou a não ter efetivamente a possibilidade de recuperação do fígado, né? Tá fora, né? O fígado saiu, e aí está na dependência exclusiva da oferta de um órgão, né? Que pode chegar ou não, né? E enquanto espera, o negócio fica ruim em geral. Tá. Transplante intervivos nessa situação é uma boa opção? Para quem vai receber o órgão, é uma ótima, quer dizer, ótima não, deixa eu reformular, é uma boa opção, desde que esteja indicado, as coisas estão acontecendo, e a gente vai trabalhar com transplante intervivos nessa situação como em qualquer outra. A primeira opção é um transplante de doador falecido. Só vai usar o doador vivo se não tiver. Então, você liga lá na central, tem algum doador, assim, em espera e pronto para em projeção para esse paciente? Não tem nenhum. Então, daí, eventualmente, se tiver a compatibilidade de ABO e de tamanho das pessoas, a gente pode fazer.
Tem que lembrar, do ponto de vista do receptor, que o órgão partido é sempre um órgão de pior qualidade do que um órgão inteiro. Então, ele já é um fígado marginal por definição, porque ele é menor. O volume a massa hepatocitária que vai chegar é menor. Mas, muitas vezes, especialmente se for um adulto pequenininho de tamanho, né? Então, uma mulher magrinha, tá? É bem provável que tenha algum doador que tenha massa de fígado suficiente para chegar lá. Quando é um homem grandão, você não vai encontrar um doador que tenha volume suficiente. Mas, enfim, pode-se até pensar nisso e pode-se tentar, e nós já fizemos algumas tantas vezes isso. O grande óbice do transplante intervivos nessa situação é para o doador, né? O doador é um infeliz nessa hora, né? Porque tem um parente, um conhecido ali, alguém que está deitado lá, o médico sai da UTI, diz que ele vai morrer a qualquer hora, não tem fígado chegando, a única salvação, olha nos olhos do cidadão, assim, é se você doar, né? O cara tá com a espada na cabeça instantaneamente, né? Então, assim, e aí tem que ser rápido, né? Não dá para assim, tá bom, então eu vou para casa, vou conversar com a minha patroa, eu volto para ver se vai, né? Não tem, é ali, né? É ali na hora. E toda vez que a gente vivenciou isso, na situação mais tranquila de intervivos, que é de pais doando para o filho, a coisa é bem imediata, bem espontânea. Quando a gente lida com adulto, e aí o doador eventualmente é um não parente, aí o bicho pega, né? Porque você vê um sujeito pálido, suando frio, desconcertado, falando com aquela voz frágil, né? Assim, tudo bem, eu vou, né? O cara tá se borrando, né, gente? Imagina. Mas dá para fazer, é uma questão de agilizar os exames de volume do fígado, hoje é fácil de fazer, bota o cara numa ressonância, 40 minutos depois isso está tudo pronto, vasculatura, tamanho do fígado, etc. Passa no laboratório, colhe uma penca de exame, vê que o cara não tem nada, função hepática é normal, doenças transmissíveis são negativas, etc. Pronto, está feito, né? A possibilidade de fazer. E faz. Ele pergunta assim, não tem outro doador melhor do que eu, não? Isso. Isso é o que ele fala pro cara ali, porteiro, né? Fala, pô, mas eu não tenho um cara melhorzinho, né? Porque assim, eu andei tomando umas cachaças semana passada. Não é assim, é constrangedor, né? E aí entra até a discussão ética da coisa, né? Se isso deveria ser apresentado dessa maneira nessa situação. É certo você fazer isso aí, chegar na cara do caboclo e dizer, ó, teu parente está morrendo ali, o único jeito de salvar é se a gente cortar sua barriga em dois? Para a próxima. Resultados do transplante emergencial, sobrevida em 1 ano, em 5 anos? Então, não tinha um negócio aí da amônia, eu queria falar da amônia lá ainda. Da amônia não, do tratamento da acetilcisteína. Eu acho que você comeu aí, Bruna. Tem uma pergunta do NAC aí atrás. Sim, da diálise da inencisteína, perguntando se tem alguma aplicabilidade. Então, se a gente usa ou não, né? Então, a acetilcisteína saiu lá no acetaminofén, né? A doadora do Glutathione, etc., ficou fácil. Mas daí, assim, como muitas vezes tinha suspeita de ser acetaminofén, não era, enfim, mas como tinha suspeita, já mandaram ver uma N-acetilcisteína e tem alguns trials aí, bem demonstrados, que ela ajuda nesse momento aqui, que é do não acetaminofén, especialmente se for usado mais cedo. Então, logo que tem encefalopatia, ainda em grau 1 ou 2, talvez fosse a melhor hora de fazer. Então, eu gostei da conduta aí desse caso. Fizeram o diagnóstico e já mandaram a N-acetilcisteína, achei bem razoável. Uma outra coisa interessante é que, mesmo naqueles pacientes com fulminante que se diziam não acetaminofén, um grupo, aí eu não vou me lembrar quem, mas é mais ou menos 1 de cada 5 doentes
tiveram a dosagem positiva para os adultos de acetaminofén no sangue de quem dizia que não tomava, que não tomou paracetamol aí, ou tinha tomado em dose baixa. Então, mais ou menos mostrando que talvez um outro comprimido de Tilenol, como o caso da nossa moça aí tenha tomado, contribua de alguma maneira. Então daí a razão da N-acetilcisteína para dar uma força aí no tratamento, como talvez a possibilidade de ter um EPEP endógeno de alguma maneira. Enfim, é uma especulação, né, que contribuiria para esse caminho fulminante de algumas hepatites agudas. Importa que, usando, funciona, e acho que isso aí está mais ou menos na cabeça de todo mundo que lida com esses pacientes já há alguns anos. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, até porque tem um tanto de gente residente, aí, esquimal, é quanto que tem que usar, né, de N-acetilcisteína, que não é pouca coisa. Então, a dose estabelecida, essa de 150 miligramas por quilo, num push aqui de 15 minutos, seguido por 50 miligramas por quilo em 4 horas e mais 100 miligramas por quilo nas próximas 16 horas, completando aí o dia, quando é intravenoso, que é a maior parte das vezes que a gente vai acabar usando isso aí. Isso aqui, gente, somado, dá para mais ou menos umas 70 ampolas, né, de N-acetilcisteína. E aí precisa dar uma olhada também quando começar a aparecer isso, porque em geral a farmácia não tem isso tudo, viu? É ampola para dedéu. E depois ele vai ficar tomando umas 35 ampolas, mais ou menos metade dessa dose, pelos próximos 2 a 5 dias, na dependência da evolução do caso. Então é ampola que não acaba mais. Precisa prestar atenção nisso e não ter muito receio de prescrever, porque é isso mesmo, é bastante. Inclusive, era uma dúvida minha quando eu vi a prescrição. Quando eu vi a prescrição dessa paciente, eu me assustei com a dose da acetilcisteína. Eu conversei até com a Fernanda. Eu disse, gente, será que isso está certo? Porque foi muita coisa. E fracionado realmente, como está aí, orientado. Ela vai tomar 300 miligramas por quilo em 24 horas, né? Dividido nessas 3 doses. Então, a moça aí, não tinha o peso dela aí, né? Sei lá. Isso aqui eu calculei, umas 70 ampolas dá para uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, né? Então, assim, uns 50, 60 ampolas. É ampola que não acaba mais. Tá, próxima. Tinha uma outra coisa que eu coloquei aqui, que era das etiologias, né? Porque a gente ficou sem etiologia para essa moça. Aí, se for olhar nos Estados Unidos, né, no registro americano, eu acho que tem muito mais acetaminofén lá do que aqui. Aqui, eu não vejo tanto acetaminofén assim. Que é ali, aqui a pilha maior. Mas se você tirar isso aqui, ou achar que aqui no Brasil é menos que isso, de verdade a distribuição das etiologias está meio aqui, né? Então, ou é droga, né, não acetaminofén, né? Hepatite B está aqui meio na cola, hepatite autoimune, isquêmica, e aí as indeterminadas, ou essa miscelânea de outras, né? Infiltração por tumor, Budd-Chiari, aliás, não, Budd-Chiari está sozinho aqui, né? Mas vai ser infiltração por tumor, ou enfim, outras coisas mais exóticas. E aí aqueles que a gente não consegue achar. Então, por probabilidade, a nossa moça vai acabar caindo meio por aqui, né? Mas, enfim, esse é só um dado do que acontece em outro país. E aí o prognóstico em si, dá para mostrar aqui para vocês, ao longo do tempo, então em séries que vieram tão antigas como antes de 84, ninguém nem fazia transplante com muita frequência, né? Tem 24 casos de fulminante documentados na Europa, e aí indo por fases aqui, né? Até chegar na mais recente, a gente vê que de uma maneira geral, o prognóstico de longo prazo vem aumentando, né? Mas esse slope aqui da curva nunca saiu muito do lugar, né? Sempre ela muito ruim no começo. E aí depois a sobrevida ao longo dos anos, né, ela mais ou menos se estabiliza. Antigamente morria muito mais gente logo no pé-operatório,
aí foi morrendo menos, e aí esse lado da curva aqui é sempre mais ou menos semelhante, mesmo ao longo do tempo. E daí a pergunta que ele tinha colocado aí, quanto que dá em 1 em 5 anos, se for ver aqui na série mais nova, né, que tem, a sobrevida de 1 ano dá mais ou menos aqui, ó, perto dos 80%. Os americanos reportaram, acho que é o último UNOS que tem, que é acho que de 2 anos atrás, 78%, que dá mais ou menos bem por aqui. E a sobrevida de 5 anos vai dar aí uns 70 e poucos. Que é pior do que o prognóstico para o transplante nas doenças crônicas de fígado, e, portanto, alguém até já questionou se devia mesmo fazer fulminante, se não é um desperdício, etc. E aí, há um tempo atrás, alguém teve a paciência de colocar isso aqui junto, e aí fica bem bonitinho, né? Que quando você transplanta para fulminante, então tem aquele slope grande aqui, morre um monte de gente, né? Mas depois ele vai se estabilizando ao longo do tempo, como a gente viu, e vai para frente. E o transplante do crônico, de verdade, tem um slope menor aqui de perda de paciente no começo, e aí só que daí ele vai caindo progressivamente, de modo que aí, ó, lá para o 4º, 5º ano aqui, né, nesse caso, mas, enfim, em algum momento, nesse pós-operatório tardio, ele vai virar. Por quê? Provavelmente, em fulminante, nós estamos lidando com uma faixa etária bem menor, portanto, com menor prognóstico em si, e com ausência de comorbidades em geral, né? Um corpinho menos sofrido. Ele sofre instantaneamente, então se recuperar, depois talvez a coisa vá melhor ao longo do tempo, enquanto o crônico não, né? O crônico vai sempre caindo. O que justifica plenamente a gente continuar fazendo sempre os transplantes para fulminante. E aí, mais ou menos assim, isso aqui... Eu não lembro de onde eu peguei isso aqui. Mas, enfim, é algum grupo aí que transplanta bastante. Só para ter uma ideia do que acontece na prática, né, no tal do mundo real. Eles admitiram lá 169 pacientes com fulminante aí num determinado espaço de tempo. Então, de saída, olha o que acontece. Não são candidatos a transplante, a enorme maioria. Né? Seja por prognóstico em si da doença, do sistema nervoso ou por alguma outra condição, seja por falta de condição socioeconômica, enfim, por algum motivo, no fim o que acaba acontecendo é que o mundo real mostra aqui, ó, cai muito mais gente para cá. E aí, quem tinha contraindicação formal médica, né, imediata ao transplante, era um grupinho pequeno, né? E aí, o que acaba acontecendo, com uma partezinha fica viva, a maioria acaba morrendo. E aqueles que não tinham contraindicação médica, mas que tinham uma contraindicação outra, né, que social, ou, enfim, de qualquer outra natureza, é um grupo maior, e aí acaba até que deu meio certo, né, a maioria aqui ficou viva. Se for pegar do outro lado, que é a parcela menor aqui, do 1/3, né, que foi listada, considerada, né, candidata ao transplante, 42 foram transplantados, a maioria sobreviveu, deu certo, tá tudo tranquilo, né, a minoria que acabou morrendo. Mas dos que eram candidatos, mas não foram transplantados, a maioria morreu, mas olha só, 7 ficaram vivos, quer dizer, se eles tivessem conseguido ser transplantados, a gente ia fazer 7 transplantes fúteis. Isso aqui sempre chama a atenção que a gente precisa melhorar nossas ferramentas prognósticas, que é para não deixar acontecer isso aqui, né? Transplantar essas 7 pessoas que não precisariam ser transplantadas, embora a gente, no melhor do julgamento médico, tivesse considerado que sim. E é isso aí. Gente que faz transplante, dá palpite aí. A última pergunta, doutor, era sobre as novas abordagens em hepatite fulminante. Olha, que eu tenha conhecimento, não tem nada de muito novo, né? A tentativa desses últimos 30 anos aí de conseguir uma forma de fazer um fígado artificial, que é isso aí, eu já relatei para vocês, não está dando muito certo, né, por enquanto, mas as tentativas continuam, eu particularmente acho uma ideia fantástica,
E as outras coisas que já se tentaram fazer foi como a possibilidade da recuperação total do fígado, se a gente der um tempo para o fígado se recuperar, então se o organismo aguentar a doença do fígado por tempo suficiente, ele vai acabar se recuperando e a saúde vai se recuperar. Então a gente precisa de uma ponte. Então com isso na cabeça, teve a ideia do que o Edu me lembrou ontem, do transplante heterotópico de fígado, né? Que era pegar esse fígado doado e colocar num outro lugar da barriga e deixar o fígado fulminante lá, o fígado que está fulminando, você deixa no lugar. E aí tenta ver, ganhar tempo, comprar tempo com esse outro fígado para que ele se recuperar. Isso tecnicamente foi um desastre também, é muito ruim. Até porque, entre outros motivos, a gente não tem o sangue portal para perfundir esse fígado transplantado. E aí dá ruim, não dá muito certo. Na sequência teve uma outra ideia, falou, bom, se não dá para botar o fígado inteiro, vamos botar um pedaço no lugar do fígado. Já que a gente consegue fazer uma hepatectomia e um pedaço do fígado consegue manter a vida, vamos fazer uma hepatectomia do fígado fulminante e colocar nesse lugar um enxerto. Né? Então, o lobo direito, o lobo esquerdo, de preferência o lobo esquerdo, você faz uma hepatectomia esquerda do fígado fulminado e coloca um enxerto de lobo esquerdo nesse seu lugar. E aí, a ideia seria a mesma. Né? Comprar tempo para o fígado se recuperar, e aí, com o passar do tempo, se o fígado se recupera, basta se retirar a imunossupressão, esse enxerto vai perdendo a função, ele vai sumindo lá, uma hora ele vanish no lugar e acabou, e aí o outro fígado está funcionando e boa. Né? Algumas pessoas fizeram isso por aí, em alguns grupos que eu tenho notícia, e no fim não funcionou muito bem também, porque, mais provavelmente porque é mais uma injúria essa cirurgia, para colocar uma massa de fígado que é muito pequena, por exemplo, só o lobo esquerdo do fígado. E daí não deu muito certo, e aí todo mundo atirou pedra lá, porque estava perdendo o enxerto e o doente. Né? E aí essa ideia foi meio colocada de lado. O que eu tenho notícia são essas coisas. Agora, coisa novinha, eu não tenho notícia de nada. Não sei se alguém que está na audiência aí tem notícia de alguma coisa boa ou ruim. MK, eu acho que você viu um outro dia que você me falou, mas eu li em algum lugar que está aumentando muito o número de transplantes nos Estados Unidos, daquela consequência daquelas crianças que foram operadas por cardiopatia congênita, que era aquelas transposição de grande vaso, essa cirurgia de Fontana, né? E que daí agora, quando eles ficam adolescentes, adultos, o fígado vai para o saco. Você tem visto isso aqui? Não, eu não vi isso acontecer aqui. De verdade, da minha extensa experiência pessoal, eu vi uma meia dúzia de casos aí, mas na verdade de adenoma, que é uma característica desse pós-operatório tardio da cirurgia de Fontana. Mas está descrito aí, perdeu o fígado e está descrito o transplante. O negócio é que quando isso acontece, quando o fígado é acometido, é porque, em geral, é ventrículo único, né, ou funcionalmente ventrículo único, esse aí não está dando conta. E aí a hipertensão pulmonar está grande e é por congestão que o fígado fica ruim na falta de um coração direito. E, em geral, nessa altura, o certo era fazer um transplante de coração também. Então, esse transplante é um transplante duplo fígado-coração. A ideia que está passando é que, como essas crianças foram operadas aí há 15, 20, 25 anos atrás com sucesso, elas estão chegando aí no fim da adolescência, no começo da idade adulta, vivas, né, funcionantes e com fígado ruim. Né? Então, daí o que fazer com elas? Né? E aí está vindo essa coisa assim. Consequências da cirurgia de Fontana. Funciona como um Budd-Chiari, só que tem essa propriedade particular de fazer adenoma. E esses doentes, como se fosse um Budd-Chiari, eles fazem nódulos hepáticos. Então, e é difícil o diagnóstico diferencial entre adenoma até carcinoma e coisa, mesmo com ressonância, com tomografia, com tudo. É dificílimo você dizer até que
conta é uma coisa e é outra. É um pega para capar, né? Não é não, Ed? Aproveitando o Ed e o Fabinho, a Tarsila, MK, quais são as coisas que vocês que trabalham com transplante têm visto? De mais, eventualmente mais prevalente como causa de hepatite fulminante no Brasil, São Paulo, JF, Recife? Para mim é droga, disparado. Aqui a nossa experiência é pequena, mas droga também. Tem uma particularidade que eu estou lembrando agora, que é nas crianças. Como faz muita criança lá no serviço, a criança tem muito indeterminado. Eu estou pegando essa molecada agora, que transplantou pequenininho, que virou adulto aí, e hepatite que era fulminante indeterminado. Todos TODOs, deve ter, sei lá, pelo menos uma dúzia, tem hepatite crônica neste momento atual. Tem uma doença crônica do fígado. Não dá para saber distinguir exatamente o que é imunomediado, né? Mas é muito diferente dos demais. Porque fulminante de outra etiologia não tem isso. Os anos passam e não aparece um fígado crônico. Então, talvez seja um particular, mas eu não sei qual é a particularidade da doença da criança, para estender o assunto. Aqui a nossa última foi uma senhora em profilaxia com isoniazida, o marido com tuberculose, ela ficou diagnosticada com TB latente e de forma inadequada foi utilizada isoniazida. Parece que o protocolo, a gente foi checar agora, o protocolo para profilaxia de TB, inclusive para esse grupo, é com rifampicina, mudou. Ou quinolona, né? É o quinolona. E ela acabou evoluindo com falência hepática aguda e não teve a oportunidade de, embora a gente tenha solicitado o transplante, não teve fígado a tempo. Por falar em motivo assim, indevido, digamos, mas mais fútil que o teu, viu, meu? A senhora que foi melhorar a cutis e foi usar flutamida. A Tarsila acho que estava por aí na época, não estava, Tarsila? Não sei se a Tarsila ainda está aí. Flutamida. Então, assim, cuidado com a acne, viu? A acne mata. Nós tivemos uma flutamida porque ele também é usado em câncer metastático de próstata, né? Aí até uma razão mais nobre, né, Zé? Aí até tudo bem, né? Aí faltou sorte. Gente, vamos aproveitar para fazer pergunta para o Mário, que está à disposição aí das dúvidas que a gente tem de fulminante e eventualmente, se não tivermos mais pergunta, poderemos agradecer. Na sua rotina, eu fiquei lá incomodado com a questão da terapia antimicrobiana precoce. Na tua rotina, alta suspeição, cultura seriada e início de antibiótico terapia ou profilaxia? Fabinho, você particularmente já sabe a minha resposta. Não, né? Vai ficar dando antibiótico? Tá louco? Não, de jeito nenhum, né? Profilático. Agora é lógico, se você tem suspeita, se as coisas estão andando para o caminho da infecção, claro, você não precisa ter aquela infecção mega documentada, com tudo, não sei o que, para entrar, lógico. Você tem que ser meio rápido no gatilho, porque isso vai funcionar, o choque no fim, você não vai saber meio de onde veio. Mas profilático, amigo, não, né? Pelo amor de Deus, né? Perfeito. O que tinha, que eu aprendi a usar, nos tempos de Mayo Clinic and Foundation, era a descontaminação seletiva intestinal, né? Que foi uma controvérsia na literatura, abandonaram isso aí. Eu estou esperando voltar a hora que nós estamos com a microbiota aí em polvorosa, essa história aí da descontaminação, que bicho que fica, que bicho que tem que sair, etc.
Mas lá era de lei, amigo. Descontaminação seletiva para todo mundo. E parecia uma coisa legal, viu? Porque tinha um número, não só em fulminante, eu estou falando, viu? Em todos os casos. E tinha um número de infecções bacterianas pós-operatório, assim, flagrantemente menor do que nos outros lugares que faziam transplante à época. Legal. MK, eu não sei se você estava na reunião do jovem hepatologista. Eu acho que a gente teve uma sessão lá, uns casos, até um caso acho que ganhou o prêmio, como parvovírus B19 sendo importante no diagnóstico diferencial. Você já viu alguma coisa? Você acha que é importante? Não, eu nunca vi um caso desse, mas está na lista, né? Herpes simples, parvovírus 19, tem essa bicharada aí não hepatotrópica que está na lista lá, né? Quando você pega aquelas listas compreensivas de causas, entram esses bichos aí também. Bom, não é, assim, o que eu quero dizer, não é o primeiro caso do mundo, né? Mas, por outro lado, deve ser raro, né? Porque não entra em lista nenhuma. Quando você olha a frequência, esses bichos nunca aparecem como sendo prevalentes, né? Mas quando você vê a lista compreensiva, tudo que pode dar, eles sempre estão na área. Edu? Fala, Patrícia. Oi. Edu, no caso da nossa paciente de hoje, então, não teve mesmo a etiologia fechada, né? E medicamento, ela usava nada. Só pílula, né? Só pílula. Não sei se ela já chegou afundada e a Bruna estava contando que não teve como tirar a história com ela. A história foi tirada com os familiares. De repente poderia ter mais alguma coisa, né? Foi até que eu comecei com o doutor Edu, a respeito, assim, ninguém sabe se foi uma tentativa de suicídio, tomou algum anticonvulsivante, alguma coisa nesse sentido, questão alimentar, assim, não sei. Infelizmente, ela já chegou bem rebaixada no hospital. Não fui eu que colhi a história dela, eu a vi na segunda, ela chegou no domingo, e aí já foi, assim, coisa de prontuário mesmo que eu peguei, mas eu conversando com os chefes, eles não conseguiram coletar bem a história. Era a mãe e o noivo, né, que contaram. Pode ter alguma coisa escondida aí, que infelizmente ela não relatou. Certo. Tá bom, obrigada. Alguém quer mais perguntar? Vamos agradecer ao professor Mário Kondo, agradecer a Bruna, um excelente representante de caso que você escolheu, e agradecer a todos que participaram, e vamos jantar, né? Fernandinha, obrigado pela paciência de ficar até essa hora aqui. Parabéns, Mário. Parabéns, Bruna. Muito bom. Parabéns, Diego. Obrigada. Tchau, gente. Parabéns. Júlia. Tchau. Vicky, Vitória Beck, olha só. Parabéns para todo mundo. Fê? Oi? Tá gravando ainda?